estaria fora deste grupo que iria para o céu. Mas o gnosticismo também pregava que o céu não era apenas para quem tinha dinheiro, mas o céu era para alguém que tinha intelectualidade, era alguém inteligente, que também eu possivelmente não me enquadraria neste grupo que iria para o céu. Este conceito havia tomado o seio da igreja em Corinto, e do qual o apóstolo Paulo já estava também sendo rechaçado. O capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai tratar dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. E aí o apóstolo Paulo vai tratar e dizer que se houver um outro evangelho, se houver um outro Cristo, se houver um outro Deus além daquele do qual Paulo já havia sido apresentado aos irmãos de Corinto, Paulo disse que deveria ser descartado esta possibilidade. O apóstolo Paulo está tratando da estrutura da igreja em Corinto, quando lá no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo compara esta igreja, a igreja de Corinto, a um grande edifício. Paulo deixa claro no capítulo de número 3, que a igreja, que o ministério, isto se segue, se estende para o capítulo também de número 4. É um grande edifício, é uma construção. Você vai construindo isto pouco a pouco. Paulo está alertando esta igreja que estava em Corinto com relação a alguns ataques que havia ou estava sendo sofrida a igreja naqueles dias. O apóstolo Paulo está tratando da sua defesa para esta igreja, porque quando Paulo volta, estes irmãos que estavam em Corinto não recebem Paulo mais como apóstolo, mas entendem que Paulo era alguém que usava muito de falácia, era alguém que não tinha credenciais para pregar aquela igreja que ali estava, porque esta igreja descredenciava, inclusive, alguns dos apóstolos que andaram com Jesus. Imagine Paulo, que não andou com Jesus, mas Paulo deixa claro quando diz, aqui, nesta segunda carta, dizendo que ele era um abortivo. Paulo estava se referindo a si mesmo, dizendo, eu cheguei na última hora, eu não andei com Jesus como os discípulos andaram, eu não percorri as terras da Palestina como os outros discípulos andaram, mas isto não coloca em xeque o meu ministério diante de vós. Paulo está saindo em defesa do seu ministério. Paulo está falando aqui a esta igreja de Corinto, que ele era sim um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entre estes assuntos, Paulo trata também sobre o assunto de dízimos e ofertas alçadas. No capítulo de número 12, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que 14 anos depois de ingressar a sua trajetória ministerial, de iniciar a sua trajetória ministerial, Paulo está dizendo que ele recebe uma revelação do Senhor. Há 14 anos passado, o ministério de Paulo é um ministério de aproximadamente 20 anos, e não mais do que isto. Paulo está, portanto, encerrando o seu ministério. 6 anos depois, Paulo encerra o ministério quando é decapitado em Roma. Então o apóstolo Paulo está já cansado, está exausto, já havia trabalhado bastante, já havia evangelizado bastante, já havia se esforçado bastante. No capítulo de número 3 e 4, assim como no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo faz questão de citar aqui algumas dificuldades que ele encontrou no ministério. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 11, que ele enfrentou naufrágios, apedrejamento, que ele ficou nu em praça pública, que ele sofreu fadiga, que ele passou por dificuldades de vigília, que ele sofreu agruras, coisas exteriores oprimindo a Paulo, como se não bastasse a responsabilidade
das muitas igrejas que estava diante de Paulo. Portanto, o apóstolo Paulo, ele não só está se defendendo, mas Paulo também está mostrando à igreja de Corinto que ele gastou-se, ele deixou gastar. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo disse: eu me gastei de boa vontade, e outra vez, se for necessário, ainda me gastarei, ainda que amando mais, cada vez menos seja amado por vocês. Paulo estava ressaltando a importância do seu ministério, que não estava vinculado a algum sentimento que nós podemos receber das pessoas. Ministério que não está vinculado a algum tipo de carinho que você possa receber do grupo que você lidera, do grupo que você é pastor, do grupo que você dirige. É possível que algumas pessoas do grupo tenham muito carinho conosco, mas também é possível que algumas pessoas do grupo que nós pastoreamos ou lideramos não tenham tanto carinho conosco. É isso que Paulo está dizendo. Mas ainda que eu amando vocês, ainda que eu me deixando gastar por causa de vocês, seja menos amado ainda por vocês. Paulo estava dizendo: valeu a pena investir no reino de Deus, valeu a pena exercer o ministério, valeu a pena trabalhar pela causa do Senhor Jesus, porque quem trabalha para Jesus recebe, e recebe certinho. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Então todo trabalho que você faz para Deus, com certeza há uma recompensa no céu, nos aguardando. Glórias a Deus. Mas eu quero rapidamente aqui sintetizar tudo isto e falar sobre duas coisas que me chamam muita atenção. O apóstolo Paulo, diante deste embaraço que ele encontra na igreja de Corinto, ele já havia passado na igreja de Corinto, já havia ficado uma temporada na igreja de Corinto, tratado de problemas doutrinários que existiam nesta igreja. Quando ele regressa a esta igreja, ele encontra uma igreja que não recebe, mas que o machuca, que o fere, que deixa Paulo de lado. E aí Paulo está dizendo aqui, no capítulo de número 12, Paulo diz, verso 5, e se assim me gloriarei, eu ainda mais, de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo está admitindo ter fraquezas, Ronaldo. O apóstolo Paulo está admitindo ter falhas, ter cometido erros, fraquezas, falhas, e que possivelmente era isto que Paulo estava dizendo a esta igreja. Vocês pegaram algumas fraquezas minhas, vocês viram algumas falhas minhas, porque afinal de contas, nós somos homens, afinal de contas, nós somos pessoas comuns, nós temos convívio social como todas as pessoas têm. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, e se eu me gloriar, não me gloriarei naquilo que eu recebi do Senhor, não me gloriarei naquilo que eu percebi nos céus, não me gloriarei naquilo que eu recebi de Deus, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Paulo estava dizendo a esta igreja e assinalando a esta igreja que ele era alguém passivo de falhas, era alguém passivo de pecar, era alguém passivo de erros, era alguém passivo de acusações. Mas acima disto, o apóstolo Paulo estava dizendo, embora eu seja falho, embora eu seja investido de fraquezas, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu recebi alguma coisa do céu, eu recebi um dom de Deus, eu tenho alguma coisa de Deus. E isto eu achei muito bonito, porque isto não anula a nossa humanidade, isto não anula
o teu convívio social, isto não anula a tua parte humana. Não, senhores, nós somos cheios de falhas, de culpas, de erros, de fraquezas, mas temos que entender uma coisa: tem uma coisa espiritual que está dentro de nós. Nós não somos só falhas, nós não somos só fraquezas. Há alguma coisa de Deus dentro de você, meu irmão. Há alguma coisa de Deus dentro de você, minha irmã. Se você está aqui esta noite para participar da Santa Ceia, é porque há uma chamada de Deus na sua vida. Talvez se eu perguntasse aqui para alguns dos irmãos e para aqueles que estão mais próximos, aponte uma fraqueza minha, vocês não teriam uma, vocês teriam milhares. E é uma tendência, quanto mais próximas as pessoas ficam de nós, mais percebem as nossas falhas, mais veem as nossas fraquezas. Daí o porquê muitos líderes não querem muito contato. Porque se eu tiver muito contato com o Madureira vai ver alguma falha em mim. Mas se eu não tiver contato com você, Madureira, você nunca vai descobrir o que eu penso. Você nunca vai saber o que eu acho. Você nunca vai pegar uma falha minha. Mas o apóstolo Paulo não era alguém guardado dentro de uma redoma de vidro. Paulo não era alguém investido de uma santidade que ele não tinha. Paulo não era alguém que andava escoltado por inúmeros homens ou pessoas para que ninguém tocasse em Paulo. Paulo estava dizendo: o tempo todo eu estive com vocês e vocês viram as minhas fraquezas, vocês viram as minhas falhas. Mas Paulo está dizendo no texto que antecede ao verso 5, Paulo está dizendo: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus é que o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está dizendo: eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, eu tenho alguma coisa de Deus. Apesar das fraquezas, apesar das falhas, tem alguma coisa de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Mas veja os irmãos, interessante que a Abraão Deus aparece por teofania. O que é teofania? Teo, Deus, fania, aparição. Deus toma uma imagem corpórea de pessoa e aparece a Abraão. Chega 3 pessoas, Abraão recebe na sua tenda, entende que era uma teofania, manda Sarai, sua mulher, cozinhar bolo, matar um carneiro, fazer um guisado, alimenta aquelas pessoas que ali estavam, e ele recebe na sua casa, o próprio Senhor. É uma teofania. Deus sai do trono e visita Abraão. Em teofania, Deus sai do trono e visita Moisés. Moisés é visitado lá no trono, lá no topo do monte, melhor. Não de maneira teofânica, mas o próprio Deus visita Moisés. Deus sai do trono e vem visitar Moisés. De forma também teofânica, quando o pai de Sansão aparece, lá no capítulo 13 de Juízes, aparece a Manoá. Aparece um anjo do Senhor e fala com Manoá, o pai de Sansão. Ele corre, pede o anjo que esperasse, imola um cordeiro, coloca sobre a penha, acende fogo, o fogo toma a vítima, a fumaça começa a subir, e aquele anjo começa a passear em cima daquela fumaça que está subindo em direção ao trono da graça. E aí aquela pessoa, aquela personalidade começa a receber a adoração de Manoá. E aí ele entende que a anjo não pode receber adoração. Ele pergunta para aquele anjo: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Maravilhoso. Era o próprio Deus que ali estava. Sai do trono e visita Manoá. Isaías vai falar depois sobre ele,
Lá na frente Isaías fala sobre ele. O nome, nascerá da Virgem, capítulo 9, e o seu nome será maravilhoso. Pastor, mas lá está com letra minúscula, e lá em Isaías está com letra maiúscula, presente do indicativo. Ele estava apontando para o Senhor, era o próprio Jesus que visita Manoá. Mas ele sai do trono e vem. A outros, Maria, mãe de Jesus, que às vezes nós criticamos tanto. E nós devemos respeito a Maria, a gente não pode adorá-la, mas devemos respeito. O próprio anjo reconheceu, Leno. Ele disse: és bendita entre as mulheres, salve a agraciada. Deixa eu perguntar aqui para as irmãs, apenas para as irmãs. Quem de vocês gerou Jesus no ventre? Alguma de vocês gerou? Não, só Maria. Não é isso? Eu não fiquei sabendo de nenhuma outra mulher que gerou o Filho de Deus. Só Maria. E o anjo diz: salve a agraciada. É o Todo-Poderoso que sai e vem visita. O anjo disse: você é agraciada. E dá luz ao menino Jesus para a humanidade. Sai do trono e vem. Agora Paulo foi diferente. Paulo, Deus disse: Paulo, eu não vou descer aí. Aos outros eu saí do trono e fui onde eles estavam. Agora você, Paulo, faz diferente. Sobe aqui. Aleluia. Vem aqui, Paulo. Paulo está dizendo aqui: eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, mas que subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Deus disse: Paulo, teu sofrimento é grande. Sobe aqui, Paulo, que eu quero te falar e mostrar algumas coisas que você não vai ter condições de explicar à humanidade. Sobe, Paulo. Sabe o que é que isto parece nos fazer entender aqui esta noite? É que quando a dor é grande, quando as fraquezas são grandes, quando as acusações são grandes, e às vezes pelo nosso arqui-inimigo, tentando te tirar a credencial para participar do corpo e do sangue de Cristo, Deus não desce, Deus faz você subir. Parece que quando a dificuldade é tão grande, quando o desespero é tão grande, Deus não vem ao encontro seu. Ele fala: sobe, vem, Edgar, que eu vou te mostrar algumas coisas. Vem que eu vou te mostrar algumas coisas. Foi isso que Deus fez com Paulo. Mas perceba, os irmãos, ainda, o apóstolo Paulo continua. Verso de número 6. Porque se eu quiser me gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, eu poderia me gloriar, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim, vê ou de mim ouve, ou seja, para que não roube a atenção daquilo que eu tenho que falar com todos vocês, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe por que nós temos dores que não passam? Sabe por que nós temos tribulações que não cessam? Sabe por que nós temos angústias que não se acabam? Sabe por que nós temos tempestades que parece que não dão trégua? Sabe por que nós atravessamos tantas dificuldades na vida? É Deus dos céus dizendo: Dimas, tenha paciência. Tenha paciência, enquanto tiver um espinho na carne em você, você não vai esquecer, como disse no capítulo de número 4, desta mesma carta em questão, porque o poder de Deus está dentro de vasos de barros, para que a excelência do vaso não seja maior.
Quantas vezes nós oramos e perguntamos para Deus: Deus, por que que isto não se acaba? Não passa logo esta tribulação? Por que que esta angústia não cessa? Por que que este problema não termina, Senhor? Por que que tantas dificuldades têm assolado a minha vida? Deus tem uma resposta a todos nós. Enquanto esta tribulação for aí um espinho no teu calcanhar, enquanto esta dificuldade estiver apertando você, você é alguém que vai estar buscando o Senhor. Você é alguém que vai estar aos pés de Jesus. O dia que o espinho for retirado, você vira as costas. Mas Deus estava dizendo aqui para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Difícil é enfrentar dificuldade sem a graça de Deus, irmãos. Difícil é enfrentar uma dificuldade sem a graça de Deus. Mas quando a graça de Deus está conosco, a dificuldade fica pequena. Deus te dará graça. Graça para resistir às dificuldades, os apelos. E aí o verso de número 9, ele diz mais. Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está entendendo que ser fraco não é tão ruim assim, que ter debilidades não é tão ruim assim, que ser dependente não é tão ruim assim, mas que quando você é fraco e dependente, quando você é pecador, quando você compreende que você de si mesmo não pode nada, a mão do Todo-Poderoso estará estendida sobre a tua vida para te ajudar. Aleluia. E quem de nós que não sofre fraqueza ou dificuldades, nós não somos uma fortaleza o tempo inteiro? Quem de vocês aqui quer uma fortaleza o tempo inteiro? Pastor, eu não tenho momentos nenhum, pastor, de fraqueza. Não tenho momentos nenhum que a minha alma fica abatida. Quem de vocês aqui pode levantar a mão e dizer: pastor, eu não me sinto abatido em momento nenhum. Eu sou forte o tempo inteiro. Quem é de nós aqui esta noite que poderia levantar a mão e dizer assim: tem dias que eu levanto e parece que vai me dar uma pequena depressão, mas eu levanto a cabeça e vou embora? Quem de vocês que não sente aqui uma pequena depressão? Quem de vocês que não levanta abatido nem sequer um dia no ano? Quem de vocês que não se levanta um dia e a vontade é de ficar trancado dentro de um quarto chorando? Quem de vocês que não sente abandono, que não sente dor, que não sente angústia? Quem de vocês que suporta a rejeição? Quem de nós? Quem de vocês, irmãos, que tem dias que você fala coisa que não deve e depois se arrepende? São fraquezas. É próprio do ser humano. Quem de nós que tem dias que nós levantamos, irmão Roberto, e a vontade é de sumir no mundo, Esther? Quem de nós? Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu de boa vontade vou me gloriar nas minhas fraquezas. É bom ser fraco. É bom sentir estes sentimentos ruins. Porque enquanto você está sentindo estes sentimentos ruins, Deus do céu está dizendo: quanto mais abatido você for, mais poder de Deus haverá sobre a sua vida. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza mesmo. É neste homem corrompido mesmo, é neste homem abatido mesmo, é neste dia depressivo que você enfrentará, que Deus dará graça. Nós nos abatemos, somos seres humanos. Tem dia que a gente vem para o culto que só a misericórdia de Deus.
Tem dia que você vem para o culto e a vontade é de sentar no último banco. Pastor, o que é isso? É pecado? Não, é fraqueza. Tem dia que você vem para o culto cansado, mas você vem, Gisele. Tem dia que as forças não dá, mas você se esforça. As pernas pesadas, mas você vem se arrastando. Pastor José Alves para o culto, chega aqui pela graça de Deus, parece que não vai aguentar, e aí a gente fica, será que isto vale a pena? Eu quero dizer para você esta noite, vale a pena, vale a pena, vale a pena. O poder de Deus se aperfeiçoa em você mesmo. Fraco, abatido, depressivo, doente, Kelly, triste, pastor Leno, quantas vezes ofendido, mas a gente vem e a gente fica, meu Deus, eu nem estou aqui, só está o corpo, a cabeça está em outro lugar, e aí Deus do céu está dizendo, não, eu quero você fraco a si mesmo, quero você abatido a si mesmo, eu quero você limitado a si mesmo. Eu quero você triste a si mesmo. Porque quanto mais você tiver fraqueza, mais poder de Deus haverá na sua vida. Sabe por que você veio ao culto esta noite? Não é porque é Santa Ceia. Não. Porque pelas suas fraquezas você não estaria aqui. Quem de nós estaríamos aqui esta noite, irmãos? Seja sincero. Quem de nós, hein, Madureira? Você estaria assistindo um Fantástico uma hora dessa? Quem de nós estaríamos aqui, irmãos, esta noite? Fala a verdade. Nenhum de nós, músicos, quem de vocês estariam aqui para tocar para Jesus esta noite? Nenhum dos senhores. Trabalharam durante a semana, domingo, dia de descansar, dormir até tarde. Mas você veio, chegou aqui com um pouquinho de energia na bateria, se arrastando, cansado, oprimido. Só Deus e você sabe o que você está enfrentando, mas você veio para o culto, você veio aqui buscar de Deus alguma coisa, não é isto? Você veio de Deus aqui buscar uma resposta para a tua vida esta noite. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus gosta de você fraquinho a si mesmo, debilitado a si mesmo, abatido a si mesmo, se arrastando a si mesmo, porque quanto mais fraco, mais humilhado, mais Deus vai te encher, mais Deus vai te encher da sua glória. Agora eu gosto dessa expressão, encerra aqui que o meu tempo já foi. Paulo diz, eu de boa vontade. Ouça isto, irmãos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não é por obrigação. Se Deus está dizendo que a graça dele se aperfeiçoou nas minhas fraquezas, que ele me aceita assim tão fraco, tão abatido, tão pobre como eu sou. Aí o apóstolo Paulo diz, então eu de boa vontade. Sabe o que é que eu percebo neste texto? Deus não quer que você seja o maior intelectual do mundo, a maior cabeça pensante. Morreu esses dias atrás um cientista célebre, sofria de uma doença, parece que chamava ela, esqueci o nome do cidadão, dos maiores astros físicos que o mundo já viu, foi embora esses dias. Deus não quer que você tenha uma mente extraordinária. Se você tiver, maravilha. Deus não quer que você tenha muito recurso financeiro para investir. Se você tiver, graças a Deus por isto. Deus não quer que você tenha uma voz fantástica, maravilhosa. E se você tiver, melhor ainda, vai ajudar. Deus não quer que você tenha uma boa oratória, uma boa retórica, para subir aqui e fazer
o seu discurso da melhor maneira possível, obedecendo todas as regras da exegese, da hermenêutica e assim por diante. Deus não quer isto. Se você tiver, melhora, vai ajudar. Deus não quer que você seja um estrategista, alguma coisa da natureza. Se você puder ser, melhor ainda. Graças a Deus por isto. Sabe o que é que Deus espera de nós? Boa vontade, desejo de servi-lo, se prestar ao serviço de Deus. Você não veio esta noite obrigado, você veio de boa vontade, porque você é fraco e não tem nada para Deus, mas Deus está dizendo: eu vou usar a tua fraqueza, eu vou usar a tua fraqueza. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ouça o que eu quero dizer aqui para todos nós esta noite. Sabe o que é que Deus espera de nós? Vontade de servi-lo. Se você tiver vontade e for fraco, não tem problema. Já obedeceu os critérios, os requisitos foram atendidos, pode vir e adorá-lo, e deixa que o demais Deus dos céus fará na nossa vida, em nome de Jesus. Se você puder estar em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Não é por você, mas é com você. Se você puder, pegue na mão de alguém que está do seu lado. Segure firme na mãozinha desta pessoa que está do seu lado.